Conselho Consultivo de terça-feira, dia 5 de julho, seja muito bem-vindo. Dia em que Pedro Passos Coelho reúne o Conselho de Ministros Extraordinários. 11 ministros vão ficar a saber onde começa e onde acaba o seu ministério, que competências vão ter no cumprimento do memorando com a Troika e que papel terão nas privatizações das empresas que tutelam. O encontro acontece um dia depois do PSD ter perdido o deputado que queria ser Presidente da Assembleia da República. Fernando Nobre deixa um governo já muito elogiado por Bruxelas. Ontem a Comissão Europeia aplaudiu as medidas anunciadas por Pedro Passos Coelho e são todos estes assuntos que aqui vamos analisar com António Gaspar, João Sobral e Joaquim Biancar Cruz. Muito obrigada e muito obrigada por estarem neste Conselho Consultivo. Começamos precisamente com a saída de Fernando Nobre. Ficou surpreendido? Olá, Tânia, bom dia. Não fiquei surpreendido. Eu devo dizer uma coisa. Eu acho que foi um erro de casting por parte do Dr. Fernando Nobre. Eu tenho pelo Dr. Fernando Nobre um grande apreço pelo aquilo tudo que ele tem feito em termos sociais e, sobretudo, em termos, eu diria, de voluntariado, de ajuda ao próximo. É um trabalho meritório que penso que mais nenhum português tem a experiência no terreno como ele teve. E eu acho que foi um erro que ele teve quando eu recordo-me perfeitamente, e nós recordamos perfeitamente quando foi a campanha para a Presidência da República, que ele deixou bem claro que não iria enverdar pelo caminho partidário. Portanto, ele era do movimento da cidadania, na altura, como ele dizia, eu acho muito bem, e que se esgotava naturalmente, digamos, aqueles votos que ele teve, se esgotavam no momento em que terminava digamos, a eleição para a Presidência da República. Depois não terminou. Não terminou. Depois, o facto, a meu ver, da parte dele, acho que não foi bem avaliado, ele não avaliou de forma conveniente, a meu ver, a situação, porque ele impor uma situação de eu só vou, digamos, só sou candidato se o Partido Social Democrata ganhar as eleições e se eu for para Presidente da Assembleia da República, eu penso que ele não pensou bem, porque o cargo de Presidente da Assembleia da República, de facto, requer uma experiência política muito grande que ele não tinha, de facto, não é? Depois, ter aceito ir a sufrágio na Assembleia da República, ter sofrido 2 votações contra e depois ter o bom senso de se retirar e já não se propor a uma nova votação e de aceitar o lugar de deputado, eu penso que isso foi perder aquele capital que eu já tinha granjeado relativamente não só àqueles que votaram nele, mas àqueles que têm uma grande simpatia, tal como eu tenho por ele, em termos da pessoa que ele é e daquilo que ele representa para a sociedade portuguesa e que vai continuar a representar naturalmente para a sociedade portuguesa. Eu acho que ele perdeu trunfos ao aceitar, digamos, o lugar de deputado. Gostava também de saber a sua opinião sobre este assunto e gostava de lhe perguntar o que é que acha que fica desta passagem tão rápida, 2 a 3 vezes no Parlamento, de Fernando Nobre. Acha que fica a ideia de que Fernando Nobre queria mesmo o lugar de Presidente da Assembleia da República muito mais do que de deputado? Bom dia, Tânia. Eu sinceramente espero que não fique nada para bem de todos, para bem do Dr. Fernando Nobre, para bem do país e para bem da política. E creio que não vai ficar realmente nada. Eu atrevia-me a afirmar que não terá sido, com certeza, obra da cabeça do Dr. Fernando Nobre toda essa estratégia de ele vir a ser isto, de impor isto ou impor aquilo. Não parece que um homem daquela envergadura precisasse de algo do género. Mas terá havido vontade própria ou acha que não? Vontade própria? Claro que sim, que aquele homem tem vontade própria, mas muito no âmbito de um plano político feito por um aparelho partidário do PSD. Mas acha que esta saída foi ensaiada? Não foi ensaiada, era inevitável. Era inevitável e creio que a altura é agora. A altura é agora precisamente porque o PSD necessita de deputados que sejam úteis, que estejam lá de livre vontade e, acima de tudo, que não sejam um alvo a abater durante todo um mandato e que seja claramente um motivo de animação para a comunicação social, porque é sempre, se vimos realmente nas televisões, é raro focarem a Assembleia da República que não apareça o Dr. Fernando Nobre. Portanto, é uma peça que realmente está desenquadrada daquele contexto e, acima de tudo, o Dr. Fernando Nobre não merece esse tipo de consideração. O que teria Fernando Nobre a dar-nos a mais como Presidente da Assembleia da República que não tem como deputado? Isto além da ação, naturalmente, humanitária que presta como Presidente da AMI. Essa é a grande pergunta. Eu acho que aqui na questão de Fernando Nobre, o Sr. Dr. Fernando Nobre, em 16 de abril, em declarações que fez ao Expresso, que, no fundo, incendiou um pouco os ânimos políticos, disse qualquer coisa do género, que se não fosse Presidente da Assembleia da República, não iria assumir o cargo de deputado. Enfim, como se diz, o povo caiu o Carmo e a Trindade
naquela altura, e ele depois fez umas declarações à RTP, suavizando a questão, aí mantendo-se. Foi uma pessoa empenhada na campanha eleitoral. Ele teve todos os dias no Distrito de Lisboa, no terreno, de manhã à noite, em campanha eleitoral. Portanto, foi uma pessoa que se entusiasmou pelo processo. Eu acho que foi extremamente incómodo para ele e marcante a votação, a primeira e a segunda votação, em termos pessoais. Eu penso que ele se esgotou um pouco naquela votação e no Parlamento. E depois também, além disso, porque o número 2, portanto, a segunda indicação do partido foi fervorosamente acolhida por muitos setores da sociedade, desde a extrema-esquerda até da sociedade civil. E por isso o ânimo que teve em torno da pessoa que foi depois eleita em vez da sua pessoa. Eu penso que ele se tornava bastante inconfortável a questão dele como deputado. É um homem que não tem qualquer experiência parlamentar. Agora, esta demissão dele é evidente, e depois alguns partidos e alguns que o criticaram na altura vieram todos a dizer estão a ver a razão por nós não votámos nele, está aqui que verdadeiramente só ia para aquele lugar. É Voltará à política Fernando Nobre ou terá sido o fim de uma carreira curta? Eu acho que ele não terá, para a cidadania, para os apoios. Agora, para a vida política, é evidente que até ao fim da vida pode sempre se candidatar, é livre ao que quiser, mas não terá legitimidade com uma candidatura que teve à presidência da República. Esse brilho dessa candidatura à presidência da República, esse brilho da participação que quis ter na vida ativa política portuguesa, perde um bocado com este ato. Depois de todos estes episódios, sai beliscada a imagem de Fernando Nobre, do PSD, da AMI? Não, da AMI não. Da AMI claramente não. Penso que não, porque a AMI são coisas distintas, os portugueses sabem perfeitamente o que é a AMI, o que foi a AMI e o que continua a ser a AMI. Agora, relativamente ao Fernando Nobre, penso que não sai exatamente igual. Não sai exatamente igual porque ele não tinha necessidade, Fernando Nobre não tinha necessidade, efetivamente, de sujeitar, digamos, àquele escrutínio que foi sujeito na Assembleia da República, com uma probabilidade muito pequena de ser eleito, de facto, não é? Uma pessoa sem experiência parlamentar, sem experiência política, para um lugar que requer, de facto, uma experiência, sobretudo, parlamentar e política, ele não tinha, à partida, não tinha qualquer tipo de hipótese de ser eleito. Portanto, ele como, digamos, Fernando Nobre, não sai exatamente igual, e depois há aqui uma outra situação que remonta às eleições para a Assembleia, para a Presidência da República, não é? É porque ele disse claramente, em entrevistas que foram feitas na altura, que não se interessava pela via dos partidos políticos. Os partidos políticos haviam de ser uma coisa e a cidadania que ele representava havia de ser outra. Portanto, logo ali há, digamos, um dar o dito por não dito, quando um partido o convida, e ao que parece, ele teria sido convidado por um outro partido antes de ser convidado pelo PSD, concretamente pelo Partido Socialista, pelo menos ouviu-se nessa altura aí uns rumores de que teria sido assim. Portanto, quando ele é convidado por um partido político para integrar as listas desse partido, ora, não está em consonância com aquilo que ele tinha referenciado quando aquelas entrevistas para a eleição presidencial. Portanto, a AMI claramente sai intocável daqui, portanto que os portugueses sabem distinguir o que é a AMI. O Dr. Fernando Nobre vai voltar de corpo e alma, penso eu, esperamos os portugueses, para a AMI, onde ele faz muitíssima falta. Ele disse na campanha eleitoral, e eu já sabia, mesmo antes da campanha eleitoral, ele já percorreu 140 ou 142 países, não em turismo, mas em auxílio humanitário e em auxílio social, digamos, às populações ou parte de populações desses países. E, de facto, a AMI hoje não, há uns anos esta parte é reconhecida mundialmente pelo trabalho que presta e pela extrema ajuda que dá a populações que estão em guerra, que estão, digamos, que sofreram cataclismos naturais, a pessoas muito carenciadas, e, de facto, é aí que ele faz falta. E penso, relativamente à pergunta que fez anteriormente, eu penso que o Dr. Fernando Nobre não voltará mais à política ativa e não voltará mais, digamos, a qualquer líder que tenha a ver diretamente com a política. Ontem o Presidente da República falou aos portugueses, fez um novo apelo à coesão social. É absolutamente importante, aliás, que haja uma distribuição justa dos sacrifícios. Eu gostava de lhe perguntar se acha que este Governo está a seguir o apelo do Presidente. Ainda é muito cedo para o fazer. É evidente que o Sr. Presidente da República tem toda a oportunidade e tem toda a obrigação de o fazer e de o ir fazendo. Aliás, esse apelo tem vindo a ser repetido em quase todas as intervenções do Sr. Presidente da República.
É muito cedo. Mas já há medidas em cima da mesa. Gostava que me fizesse uma análise a essas medidas. As medidas, neste momento, existem pré-medidas que vamos ver de que forma é que vão ser implementadas e qual o verdadeiro impacto que vão ter. Curiosamente, tem havido a tentação de colar a situação portuguesa com a grega, até porque algumas das medidas são muito semelhantes, não há muito para onde escolher. E há o risco e há o receio de que as reações em Portugal sejam as mesmas que as que houveram na Grécia. Mas, na realidade, não será assim. Não creio que seja assim, por uma razão muito simples. Por mais impostos que venham a caminho? Por mais impostos que venham a caminho e por mais precária que a situação se torne, porque, neste momento, a precariedade da situação não tem a ver com as medidas que estão a ser ou que venham a ser implementadas. Neste momento, a situação já é de si de tal forma precária que dificilmente essas medidas que venham a ser aplicadas possam ter impacto em grande parte da população. Acha que este imposto extraordinário que vai ser cobrado, o equivalente a 50% do subsídio de Natal, não tem impacto no rendimento das famílias? Tem impacto e muitas famílias têm. Em grande parte das famílias tem um impacto, eu diria que não tem um impacto vital, tem um impacto na qualidade de vida, não tem um impacto vital. Isso não é motivo para sair à rua? Não creio, sinceramente não, eu não creio que as pessoas que porventura venham a sair à rua, e vão sair com certeza, saiam pelo motivo do impacto, mas sim motivadas por aderências políticas ou sindicais. Já tivemos essa experiência em Portugal há algumas décadas atrás. Não creio que seja por aí. E se até lá for bem vendida a ideia da necessidade desse imposto extraordinário, eu creio que não haverá motivo. Eu creio que a grande preocupação que o PC tem que ter neste momento, em termos da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro em particular, é explicar até que ponto é que é útil esse imposto e o que é que vem a seguir a esse imposto. Antes mesmo de irmos responder a essa pergunta, eu gostava de lhe perguntar se, como cidadão, está já zangado com este Executivo e faz comparações em relação a outros políticos que disseram uma coisa e que depois fizeram outra? Não, eu aí tenho que fazer o elogio ao Sr. Dr. Passos Coelho, porque o Dr. Passos Coelho, na altura, mesmo desde que assumiu funções como Presidente do partido, não é evidente que há sempre um cariz nas eleições, a maior captação de votos possíveis, mas ele teve sempre, mesmo que na altura parecia obsceno e todo o governo lhe criticou imenso, o governo do engenheiro José Sócrates, ele disse: temos que pôr a questão da Caixa Geral, temos que pôr a questão... Quer dizer, ele levantou ali alguns assuntos que eram assuntos quase que tabu na sociedade portuguesa, e de uma perspectiva de temos que reformar, temos que repensar, temos que... Sobre o aumento de impostos. É evidente que ele, quando houve... Eu sei que é relativamente às declarações que ele teve e agora o que está. Eu sempre disse aqui que desconfiava e não sabia bem da situação verdadeira do país, porque houve ali uma altura que nós tivemos uns meses entre o Ministro Teixeira dos Santos e o Ministro Engenheiro José Sócrates e não percebiam o que é que estava... Os portugueses não percebiam o que é que estava verdadeiramente a acontecer. E esta questão desta medida em concreto, que é penalizadora, que é uma medida que todos nós vamos sofrer, e que está para além da Troika, mas eu penso que isto também vive tudo um pouco de imagem, e os mercados internacionais precisam de alguma imagem. Uma coisa é nós dizemos assim: sim, senhor, Portugal está a queimar todas as etapas comprometidas, mas ali sempre até à última da hora, no maior de compromisso e sacrifício. Não, Portugal, além dessas que os senhores impuseram, ainda acrescenta mais algumas que são ultra necessárias para a reforma do Estado e para cumprir todas as metas. Mas aí está-me a falar do fim da medida. Não, eu perguntei a justificação da medida. Colhe o argumento de que Pedro Passos Coelho foi surpreendido pelas contas do primeiro trimestre. Ficaram... Não tenho dúvida, Houve derrapagem das contas públicas. Que o Dr. Pedro Passos Coelho terá tido pressões muito grandes em termos internacionais. O país esteve parado, mais ou menos nos 2 últimos meses, para as eleições. E, portanto, essas medidas, quer dizer, tudo o que foi assinado, não houve quase nada a ser feito, e não tenho dúvida nenhuma que terá tido pressões para que se realizem aquelas medidas e mais outras para atenuar a avalanche do risco sistemático do caso grego que nós já estávamos a sofrer.